Olá, crianças! Preparadas para mais um EBD? Então vem comigo! Deus criou você assim, diferente de mim. Você é especial. Você sabia que nós somos criaturas feitas à imagem de Deus? Não? Pois então vamos aprender! A nossa EBD começou! E a aula de hoje, Deus nos dá inteligência. Olá, crianças! Estamos dando início a mais um período de estudo da Palavra de Deus. Então, sejam muito bem-vindos. No decorrer das nossas aulas, estamos estudando temas que mostram o quanto Deus nos fez de forma especial a nossa vida. E por meio das histórias da Palavra de Deus, nós vamos aprender a forma como Deus me vê, como Deus te vê, a forma como Deus nos criou e quanto nós somos importantes para o nosso Deus. Na semana passada, a tia Letícia nos ensinou que nós somos diferentes e que Deus nos fez de forma diferente, não é mesmo? Cada um com as suas características, com sua personalidade. E o nosso Deus nos fez realmente de forma singular, individual. E tudo isso mostra o poder e a grandeza do nosso grande Deus. E o nosso tema da semana é Deus nos dá inteligência. Vamos repetir? Deus nos dá inteligência. Pois bem, a tia trouxe uma foto aqui de uma criança que está estudando. E eu pergunto a você, você gosta de estudar? Gosta de aprender coisas novas, não é? Hoje o tempo mudou um pouquinho, né? Você está indo menos para a escola, você está aprendendo mais em casa, nas aulas online, está indo algumas vezes para a escola. Pois bem, não importa como você está aprendendo, como você está recebendo o ensino, mas o importante é nós sempre aprendermos e estudarmos para nós podermos crescer em conhecimento. Eu sei que às vezes é difícil estudar, né, aprender alguma coisa, porque requer dedicação, requer o nosso esforço, né? Muitas vezes a gente só quer brincar, não é verdade? Mas não, nós também temos que estudar. E se você às vezes encontra dificuldade para estudar, a palavra de Deus nos ensina para quem nós devemos pedir sabedoria. Vamos aprender o versículo da nossa semana? Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Ensina, crianças, que nós devemos pedir conhecimento, sabedoria ao nosso Deus. Porque o nosso Deus, criança, é a fonte de todo conhecimento, de toda inteligência. Só Ele pode nos dar inteligência, só Ele pode nos dar conhecimento. E aí, se você tiver alguma dificuldade para estudar, para aprender, a palavra de Deus nos ensina que nós podemos orar e pedir ao nosso Deus. Então, vamos recapitular o nosso versículo e guardar no nosso coração, que diz o seguinte: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Então, crianças, vamos louvar ao nosso Deus, vamos render graças ao nosso Deus, porque Ele é bom. Então, se levante e vamos juntos adorar o nosso Deus. Eu abro a minha janela, eu vejo tanta coisa bela. O céu, o sol, os passarinhos, um casal idoso bem juntinho. Eu vejo a menina lendo e seu irmão ali correndo. E perto amigos jogando bola, do outro lado gente indo pra escola. A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa. Estou aqui para amar, para sorrir e para cantar. A vida é
minha janela, eu vejo tanta coisa bela. Família rindo, fazendo selfie e orando a Deus. Um jovem agradece, e mesmo quando estou sofrendo com Deus, então vou entendendo que sempre posso ajudar e sempre há razão pra amar. A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa. Estou aqui para amar, pra sorrir, pra cantar. A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa. Estou aqui para amar, pra sorrir, pra cantar. Com o meu Deus. Então, criança, a nossa história de hoje é sobre um personagem chamado José. E a sua história se encontra no livro de Gênesis. O seu pai se chamava Jacó. E Jacó tinha muitos filhos, tinha 12 filhos, criança, e um deles era José. José era muito querido pelo seu pai, ele gostava muito de José. José, criança, era um jovem, era uma criança muito inteligente. E também ele sonhava, e através desses sonhos o Senhor falava com ele. E esses sonhos, ele também, além dele sonhar, ele conseguia interpretar com a ajuda do Senhor. E aí, toda vez que ele sonhava, ele contava isso para os seus irmãos. E os seus irmãos, criança, não gostavam disso. Não gostavam que José contava os seus sonhos, porque muitos dos seus sonhos eram como José sendo o líder dos seus irmãos, ele acima dos seus irmãos. E aí, os seus irmãos ficavam com inveja, com raiva, com ciúmes de José, porque Jacó, o seu pai, gostava mais de José. E aqui pela foto você pode ver Jacó e José. E José recebeu uma túnica, recebeu uma capa do seu pai. Tá vendo como essa capa era bem colorida? Pois bem, isso demonstra que Jacó gostava muito de José e seus irmãos não gostavam disso. E aí, sabe o que os seus irmãos fizeram com José? Crianças, os seus irmãos bolaram um plano muito maldoso, muito mal para com José. Os seus irmãos traíram José, tiraram José da sua casa, da casa do seu pai e levaram ele para ele ser vendido, para ele morar em outro lugar longe da sua casa. Então José foi vendido para os medianitas, foram vendidos para uns mercadores e esses mercadores vendeu José para outro povo, para outro homem que morava lá no Egito. Ou seja, criança, os irmãos de José tiraram José do seu lar, da sua casa, da sua terra e levaram ele para bem distante, porque eles tinham muito ciúme de José, eles não gostavam muito de José. E lá no Egito, criança, José passou por muitas dificuldades, passou por um tempo bem difícil, bem triste, mas mesmo assim ele continuava servindo a Deus. Ele era um jovem muito inteligente e em todo tempo Deus estava com ele. E lá na terra do Egito aconteceu algo bem ruim com ele. José foi preso injustamente porque alguém contou mentira sobre ele, a respeito da sua vida. E aí, criança, mentira, não vem de Deus, não é verdade? Mentira, Deus não se agrada. E por isso nós também não podemos inventar história sobre outras pessoas, porque Deus também está lá do céu olhando a nossa vida. E aí, o que aconteceu com José?
pessoas inventaram histórias sobre José. E aí ele acabou sendo preso injustamente. E lá na prisão, ele passou um tempo lá na prisão. E mesmo assim, José continuava tendo um relacionamento com o Senhor. E mesmo assim, ele continuava buscando ao Senhor. E aí, criança, em um certo tempo, aconteceu algo com o rei do Egito. E o nome do rei do Egito era Faraó. Ele era o rei de toda aquela terra. E o rei do Egito, Faraó, ele teve uma noite bem ruim. Ele acabou sonhando. E esse sonho foi bem estranho, foi bem perturbador. E quando ele acordou, ele não entendeu nada sobre esse sonho. E aí isso começou a ficar perturbando Faraó, o rei do Egito, que era Faraó. E aí, criança, ele chamou várias pessoas para tentar entender, interpretar, dar um significado sobre aquele sonho que ele tinha sonhado durante aquela noite. E aí, Faraó ficou inquieto enquanto alguém não interpretasse este sonho. E aí, algumas pessoas lembrou de José lá naquela prisão, que ele era um homem que servia ao Deus vivo e que ele interpretava sonhos e que Deus dava a interpretação para ele. E aí, o que aconteceu? Faraó chamou José para interpretar o sonho dele. E aí, José foi até a sua presença, até o seu rei, até Faraó. E aí lá, José ouviu o sonho que Faraó tinha sonhado e aí com a ajuda de Deus, com a inteligência que o Senhor tinha dado para José, ele conseguiu interpretar o sonho. E o sonho era basicamente que em um tempo o Egito, toda aquela terra ia passar por um tempo de fartura, ia ter muito alimento, muita comida. E passando esse tempo de fartura, de muito alimento, ia vir um tempo também de escassez, um tempo de fome, onde ia faltar comida em toda a terra, em todo o Egito. E aí José interpretou este sonho. E então, além de interpretar esse sonho, José também, crianças, deu orientações a Faraó para como ele deveria proceder no seu reinado para que no tempo de escassez, no tempo de fome, não faltasse comida. E aí José disse assim: olha, no tempo que tiver muita comida, você deve armazenar a comida, você deve guardar a comida para quando vier o tempo de fome, termos alimento. E aí Faraó ficou bem contente, ficou muito feliz com a orientação de José, com a inteligência que José tinha. E sabemos que essa inteligência que José tinha vinha do próprio Deus. E aí, como Faraó ficou bem contente com as orientações e com a inteligência de José, sabe o que Faraó fez com José? Faraó, crianças, nomeou José como governador de todo o Egito, ou seja, abaixo do rei, abaixo de Faraó, quem reinava, quem cuidava de toda aquela terra era o José. E aí Faraó nomeou José como o governador do Egito. Então mostra o que, criança, essa história? Lembra que José no início passou por muitas dificuldades, foi traído pelos seus irmãos e mesmo assim Deus honrou José. Ele continuou sendo obediente a Deus, interpretando os sonhos conforme a vontade de Deus. E aí ele não era mais preso. Deus o que fez ele como governador de toda aquela terra. E José ajudou Faraó em todo aquele tempo, naquele tempo de escassez e no tempo também que tinha muita comida. Então mostra o quê? Que o nosso Deus é o Deus que é a fonte de toda a inteligência. Lembra do tema da nossa história? Deus nos dá inteligência e assim também Deus concedeu inteligência a José
para interpretar sonhos, para falar com ele. E da mesma maneira como Deus deu inteligência a José, Deus concedeu inteligência a José, Deus também nos dá inteligência. E essa inteligência e esse conhecimento nós também devemos pedir a Deus, rogar a Ele: Senhor, me ajuda a aprender, que eu consiga estudar, que eu consiga ter sabedoria que vem do Senhor. E não só ter entendimento, não só ter inteligência, mas usar a inteligência para quê? Para fazer o bem, para ajudar as pessoas, assim como José ajudou toda aquela terra no tempo de fome, que não faltou comida. Então, crianças, vamos agradecer a Deus e nós podemos pedir que Deus nos dá inteligência, que Deus nos dá conhecimento. Mesmo a gente tendo dificuldade para aprender algo da escola ou algo da palavra de Deus, o Senhor nos ensina que nós precisamos e podemos pedir ajuda a Ele. Então, o nosso Deus é a fonte de toda a sabedoria. Então, vamos orar e vamos pedir a Deus conhecimento e inteligência. Feche aí os seus olhinhos e vamos falar com nosso Deus. Oremos. Senhor Deus querido, louvamos o Teu nome. Obrigada por esse dia, obrigada por essa história, Deus, que o Senhor tem nos ensinado, que Tu és a fonte de todo conhecimento, Tu és a fonte de toda sabedoria. E assim, Te pedimos, ó Deus, conhecimento. Nos ajuda a vivermos no Teu caminho, honrando o Teu nome e aprendendo mais do Senhor. Muito obrigada, e que a inteligência que o Senhor vai me dar, que eu venha utilizar para o bem, para ajudar as pessoas, para ajudar a minha família. E assim eu Te agradeço por todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Então, criança, a tia já enviou a atividade para o seu papai e para a sua mamãe. Então, imprimam e respondam a atividade todinha, ok? Então, criança, foi muito bom estar com você nesse dia, aprendendo mais sobre a palavra de Deus. E lembre-se, Deus nos dá inteligência. Então, se você tem falta de inteligência, você pode pedir ao nosso Senhor. Então, Deus abençoe. Até a próxima semana com a tia Letícia. Beijo!